E a partir de agora a gente faz o nosso pós-jogo, né? Depois desta derrota do Ceará, a primeira na competição, estreou com vitória contra o Palmeiras, tem 3 pontos, mas a galera esperava os 6 pontos chegarem, né? A soma de mais 3 pontos não foi o que aconteceu. O Botafogo, que tinha perdido na primeira rodada pro Corinthians em casa, um placar elástico, venceu o Ceará por 3-1 na Arena Castelão. Tô com o Hugo do Vale aqui, que acompanhou o jogo com a gente aqui na Torcida K, e ele vai comentar o que é que ele achou, o que aconteceu pro Ceará perder esse jogo, foram falhas individuais, o que houve. O Ceará chegou até a empatar ainda no primeiro tempo, porém toma mais 2 gols no segundo tempo e acabou perdendo a partida. Hugo do Vale, a bola é tua, comenta aqui na Torcida K. Pois é, Alessandro, você falou em falhas individuais, mas acabou sendo falhas coletivas, né? Foram 3 gols que o Ceará tomou. O primeiro a gente falou sobre uma saída de bola errada, Nino Paraíba não conseguiu voltar para fazer a cobertura, na verdade dá o primeiro combate, porque ele avançou um pouco para poder sair jogando, acabou o Ceará levando um gol ali nas costas do lateral direito. O segundo gol, um cruzamento onde o jogador do Botafogo aparece sozinho no último pau para poder fazer o gol, né? E o terceiro, o próprio Messias, e a gente falou na transmissão, foi o principal responsável por ter saído o gol, por mais que ainda tenha tido a ajuda do seu amigo, seu companheiro de zaga, o Luiz Otávio, que acabou fazendo um pênalti claríssimo. O que a gente pode chegar à conclusão dessa derrota do Ceará é mostrar que o Campeonato Brasileiro começou e as suas oscilações vão acontecer. Não é porque o Botafogo perdeu de goleada para o Corinthians que ele vai ser o pior time do Campeonato Brasileiro, né? Assim como o Palmeiras, que é tido e havido como o time mais próximo do título, ter só 1 ponto na competição, que ele não vai conseguir a façanha de ser campeão. Eu acho que o Campeonato Brasileiro começa, mas ao mesmo tempo com outras competições começando. O Ceará é um exemplo disso. Vem de campeonato sul-americano, a Copa Sul-Americana, são 2 jogos. E teve também a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. Acho que não é o momento e nem pode se dizer que está errado o trabalho do Dorival Júnior, nem a sua escalação para o jogo de hoje. Eu acho que foi muito mais desatenção, eu acho que a pressão da torcida, que é aquela situação que a gente falou, tem ônus e tem bônus. Quando você está bem, está ligado dentro do jogo, a torcida te ajuda, ela acompanha o seu crescimento. Mas quando você decepciona, e eu acho que essa é a palavra-chave do jogo de hoje, para não falar frustrante, vamos falar decepcionante, né? Porque um estádio bonito, um estádio com mais de 30 mil pessoas, acredito eu, e esperando um Ceará elétrico, um Ceará marcando alto, um Ceará com velocidade. Aquele time que conquistou 2 vitórias em campeonato sul-americano, aquele time que fez o primeiro gol, né, numa competição sul-americana, também a primeira vitória fora do estado do Ceará, né? Então ficou essa decepção, porque o Ceará jogou e começou até bem, o volume de jogo bom, uma posse de bola também boa, mas teve a desatenção. E junto com a desatenção veio a pressão da torcida, porque levou um gol num momento onde se esperava-se festa. O Ceará não teve o seu controle emocional dentro do primeiro tempo, a tempo de virar o jogo. Quando fez o seu 1-1, o tempo já era curto para tentar o segundo gol e a gente ficou na expectativa. Não, o Ceará vem para o segundo tempo com a mesma proposta que terminou o primeiro e vai conseguir uma virada. Só que não contava com um Botafogo que está em reconstrução, um Botafogo que tem um treinador super inteligente e jogadores, entre aspas, desconhecidos. Vão gravando o nome desses jogadores. Esse Erisson é um excelente jogador. Centroavante forte, canhoto, sabe finalizar muito bem, batedor de pênalti, porque quem bate pênalti, e como diria já Evaí, pegando na bochecha da rede, pode inventar goleiro que não pega. Então o Botafogo mostrou sim a sua competência. Não foi só os erros individuais e coletivos do Ceará. O Botafogo soube administrar um resultado onde ele mesmo criou. E ele esperou a equipe do Ceará, que vinha de resultados positivos e queria mostrar à sua torcida que ganharia dentro de casa. Então ele esperou o melhor momento e esse aconteceu. E soube aproveitar. Porque tem muito time que marca, sai no contra-ataque, mas não faz o gol. O Botafogo não, foi eficiente. Eu acho que essa também é a palavra do jogo. Eficiência. Vai para o treinador do Botafogo,
e também para a sua equipe. Uma vitória justa, porque ele não só se aproveitou dos erros do adversário que estava jogando em casa, como ele conseguiu concluir em gol. E isso é o que faz uma partida de futebol ter um vencedor. Porque muitas vezes, repito, você consegue neutralizar o seu adversário, mas você não consegue retratar isso em gol. O Botafogo fez e saiu vencedor. Hugo, agora o Ceará muda a chave, né? O Ceará sai do Campeonato Brasileiro, volta as atenções para a Copa do Brasil, porque depois de amanhã já, né? Às 9h30 da noite, tem a terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará vai pegar o Tombense de Minas Gerais fora de casa. É a terceira fase da Copa do Brasil, a gente sabe que é fase eliminatória, é uma competição que vale muito para os cofres do Ceará, né? Todos os clubes, inclusive, né, tiram um dinheiro interessante quem vai avançando de fase da Copa do Brasil. É um jogo eliminatório. Depois tem Sul-Americana de novo, né? Vai enfrentar o General Cavalheiro. Na outra terça-feira, dia 26, e só volta as atenções pro Brasileirão contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, no dia 30, que é um sábado, final do mês, ou seja, vai passar aí umas 2 semanas focando em outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, para voltar a pensar no Campeonato Brasileiro lá no final do mês contra o Red Bull Bragantino, no sábado, dia 30. E aí, agora é virar a chave, esquecer o que aconteceu, até o próprio Lima falou no intervalo de jogo que o gramado da Arena Castelão interferiu ali na qualidade do jogo do Ceará, agora vai lá para Minas Gerais enfrentar o Tombense para a Copa do Brasil, e depois volta as atenções para a Sul-Americana e novamente lá no final do mês apenas para o Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino na Arena Castelão. Pois é, e a gente falava de 2 competições, né? Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Sim. Só que tem também a Copa do Brasil. E para o Ceará tem um peso mais forte, porque ter ficado de fora da Copa do Nordeste, da final, e ter ficado de fora também do Campeonato Cearense, traz um peso maior para o Alvinegro em relação não só à sua torcida, mas ao financeiro. Você foi em cima do ponto-chave. Seguir em frente na Copa do Brasil até onde der, mais ou menos, que a gente tem como parâmetro aí, passando das oitavas, é um compromisso do Ceará para o restante da temporada, financeiramente e também para dar uma satisfação para a sua torcida. Assim como também na Copa Sul-Americana, que acabou restando essas 2 competições para o Ceará tentar ganhar alguma coisa de diferente. Já que o Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros, em relação a títulos, é muito complicado. Em relação a Libertadores de América, também. Então, Tombense é o time do Ciel, o Ceará vai pegar na Copa do Brasil. Depois pega o Cabadeiro, que é um dos mais fracos, até agora não venceu e perdeu de muitos gols, mas isso não quer dizer nada. E depois Red Bull Bragantino, foi o time que hoje aplicou uma goleada. Então não tem brincadeira, não dá para ficar se lamentando do jogo que passou, mas tem que usar como exemplo. Não só o jogo que perdeu, tá, Alessandro, mas também os jogos que ganhou, porque por conta dos jogos que ganhou, teve a desatenção no jogo de hoje. É verdade. Vamos fazer o seguinte agora, aquele nosso pós-jogo, vamos fazer o nosso raio-x? Então vamos tocar a vinhetinha do raio-x aqui na Torcida K. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Começa com o craque da partida, o homem do jogo, craque do jogo entre Ceará e Botafogo, esse 3-1 pro Botafogo, essa derrota do Ceará na Arena Castelão. Pra você, meu querido Hugo do Vale, quem foi o destaque da partida positivamente, o craque do jogo, o melhor do jogo? Cara, eu não gosto muito de atribuir o melhor do jogo a quem fez mais gols, ou o artilheiro da partida, né? Mas no jogo de hoje, eu poderia votar no Patrick de Paula, que gostei muito da sua atuação hoje. Ele foi primordial, tomou conta do meio-campo, na verdade, né? Não só do Botafogo, mas o meio-campo total. Mas não dá para poder você não deixar de dar um destaque ao Erisson, né? Que é um jogador que não só fez 2 gols, mas ele participou intensamente ali na linha ofensiva do Botafogo, não só defendendo, mas também atacando. Então meu voto vai para o camisa 89, não é isso? E o Erisson é 89. Isso, 89 da equipe do Botafogo. O melhor do jogo é o Erisson, então, os 2 gols dele. Ele fez um também antes que estava irregular, né? Pouquinho tempo antes de fazer o segundo gol do Botafogo. Mas vamos aqui pro pior do jogo, então. O melhor do jogo é o Erisson e o pior, quem foi que não correspondeu à altura, que você esperava um pouquinho mais, mas infelizmente não teve uma tarde e noite na Arena Castelão hoje muito interessante, hein? Essa a gente tem mais opções, né? Até pelo que apresentou o Ceará, principalmente, né? Acho que
O Zé Roberto ficou bem abaixo daquilo que a gente estava esperando, né? Eu acho que a gente criou uma expectativa de ter um homem referência, acabou ele não sendo esse homem referência, mas com as falhas que teve a defesa do Ceará, a gente tem que escolher um de lá, e não pode ser outro, senão o Messias. Então, Messias aqui como o pior do jogo hoje, né? Quem vacilou mais, quem não correspondeu o que a gente estava esperando. E destaques da equipe do Botafogo, meu querido Hugo do Vale, pra gente fazer aqui diferente nessa nossa dinâmica aqui. Se você pudesse trazer pro Ceará alguns desses jogadores do Botafogo, quem você traria pra compor o elenco do Alvinegro de Porangabuçu, dessa equipe que jogou hoje, hein? Vou pedir uma ajuda para você, né, em relação ao lateral esquerdo da equipe do Botafogo. Né, eu tô sem ele aqui, Barreto, Douglas Barreto. Isso, aí. Camisa 5, Isso, né, o goleiro, o Loureiro também, muito bom jogador, né, é um jogador interessante. Acho que o Herisson, né, é um jogador que a gente tem que colocar, e o Patrick de Paula, que é um jogador que está acima da média, a gente sabe que já vem de um time campeoníssimo como o Palmeiras, e que hoje mostrou muita personalidade. Então é isso, os comentários do Hugo do Vale aqui no nosso pós-jogo, esses destaques, né, desse 3-1 pro Botafogo, o Botafogo que consegue a primeira vitória na Série A do Brasileirão, perdeu pro Corinthians na primeira rodada, vence o Ceará fora de casa, dá moral para todo o elenco do Botafogo. O Ceará que venceu a primeira fora de casa, perde a segunda, agora tem que focar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, volta as atenções pro Campeonato Brasileiro só no dia 30 contra o Red Bull Bragantino, que hoje meteu uma goleada no Atlético Goianiense 4-0. É isso. Valeu, Hugo do Vale, a gente fica por aqui, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilha o vídeo e as nossas transmissões para você não perder nada que acontece aqui na Torcida K, vídeos de pré-jogo, vídeos de pós-jogo, as transmissões, enfim, a gente sempre agradece a sua participação aqui. Deixa o like e inscreva-se no canal.